E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de um filme muito curto, mas ao mesmo tempo muito completo e incrível, lançado na Netflix, chamado A Incrível História de Henry Sugar. O filme é estrelado pelo ator Benedict Cumberbatch, que inclusive já tem uma crítica do seu trabalho em Ataque dos Cães aqui no canal. E ele também é baseado numa história do criador e escritor Robert Downey, que inclusive já teve uma polêmica devido à sua obra em A Incrível Fábrica de Chocolate. O diretor Wes Anderson, famoso por seus diversos filmes, na qual ele explora uma ambientação que remete a sonhos, com uma fotografia muito chapada, com várias cores pastéis e tons quentes, que trazem essa sensação de penumbra nos filmes. Ele, mais uma vez, traz as suas características para A Incrível História de Henry Sugar, porém, ele traz uma questão que o filme sabe que é uma história que está sendo contada, inclusive isso faz parte da própria narrativa, pois o personagem principal, Henry Sugar, tem, através de uma linguagem que mistura os diálogos de uma narrativa com um narrador indireto e indireto livre, essa mistura de formas de narrar a história nesse filme. Nós vemos a todo tempo os cenários, as movimentações dos personagens e os seus diálogos de uma maneira como se fosse um teatro feito para crianças, no sentido de que as coisas estão sendo montadas enquanto a gente assiste. E isso traz uma sensação muito única para o filme, pois como ele tem esse senso de que ele é uma história que está sendo contada por uma terceira pessoa, então isso traz uma dinâmica muito maior e os diálogos, eles são mais curtos, mais diretos, e a história não se enrola na hora de ser contada, pois os personagens, eles estão meio à parte da história. Entende? Eles não estão acompanhando da mesma forma que nós estamos. Com apenas 39 minutos de duração, o filme se caracteriza como um curta-metragem e foi mostrado pela primeira vez na edição 80 do Festival de Cinema de Veneza e teve uma aclamação logo de imediato, o que fez com que ele fosse parar no streaming da Netflix. E aqui, nessa característica da forma com que a história está sendo contada, os acontecimentos, eles não são tão importantes assim para a narrativa, pois a própria sinopse já entrega muito da história que está sendo contada. Mas a forma com que essa história é apresentada para nós, dessa maneira teatral, com os personagens sendo basicamente atores com uma consciência do que eles estão fazendo e contando uma história que, ao mesmo tempo, eles trazem essa questão de que é pessoal, mas a gente fica nessa dúvida no momento que está sendo contado. Nós temos aqui, acompanhamos a história de Henry Sugar, que é um milionário de 41 anos de idade, que tem um fascínio por apostas e que vive sua vida monótona de homem rico, até descobrir um livro sobre um guru que consegue enxergar sem os olhos. Ele consegue ver os objetos através dos olhos vendados e ainda assim enxerga tudo com uma clareza, inclusive lê livros e faz diversos movimentos literalmente mágicos. Daí esse nosso personagem milionário se interessa por isso e justamente vai procurar investir em si mesmo para conseguir adquirir essa mesma habilidade. E nós acompanhamos isso de uma maneira muito rápida, sucinta. Os acontecimentos, eles são muito limpos, são chapados, tal qual a própria fotografia, e a direção sim consegue juntar tudo isso, trazendo essa característica do diretor Wes Anderson, que já foi muito bem estabelecido nos seus outros filmes. No papel de Imdad Khan, o dito guru do Henry Sugar, nós temos o Ben Kingsley, que está simplesmente genial no papel. Ele consegue transitar entre as diversas fases da vida do personagem, contar os seus acontecimentos enquanto ele está vivo, enquanto ele está morto. Nós vamos ver ele se caracterizar enquanto ele conta as histórias. E o Benedict Cumberbatch, como já se sabe, consegue ter um dom de trazer nas suas microexpressões e na sua atuação aparentemente travada, mas de uma maneira muito bem controlada, que ainda assim consegue trazer essa complexidade para o personagem do Henry Sugar. Eu acredito que o que fez também esse filme conseguir uma aprovação tão grande no Rotten Tomatoes e em outros veículos de avaliação rápida de filmes foi o fato de que a história do Roald Dahl, com suas outras criações muito fantasiosas, como a Fantástica Fábrica de Chocolate, que é uma história à parte, todo mundo já tem muito estabelecido no seu imaginário essa questão da fantasia. O Wes Anderson, que é um diretor que já consegue trazer um terror mágico em histórias que não necessariamente tem essa questão extremamente fantasiosa, aqui isso tudo foi muito bem combinado. E essas atuações mais maduras e ao mesmo tempo galhofas, nesse sentido de que
tem uma questão de brincadeira, de linguagens, que faz com que essa história não seja uma história comum, se combina muito bem dentro dos elementos. Então o filme, ele é uma combinação de elementos muito bem pensados e executados. Então, para que ele possa nos cativar dentro dessa curta duração, e nós, enquanto público, temos essa sensação de que a história foi totalmente contada, é só realmente ter um roteiro muito bem escrito, principalmente com a dificuldade de traduzir de uma outra linguagem, que é a literatura, e adaptar para um roteiro de cinema, e com uma direção muito competente, com um pulso firme, que consegue trazer essas sensibilidades artísticas de uma maneira completa, sem deixar tudo muito espalhafatoso, ou então nós, enquanto espectadores, temos aquela sensação de que algo faltou, e isso não ocorre nesse filme. Para mim, o curta-metragem A Incrível Vida de Henry Sugar é 5 estrelas, pois durante a sua curta duração eu não consegui desviar da tela. Fiquei simplesmente fascinada por essa direção que eu já conhecia e que já havia me cativado antes, mas aqui nesse filme ele é simplesmente brilhante. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair o vídeo novo, deixe o like e o seu comentário aqui embaixo e até uma próxima análise.